Deus poderia criar o ser humano que não pecasse? É interessante, não é? Deus poderia criar um círculo quadrado? Nós temos que entender a questão lógica. Deus pode criar qualquer coisa, mas Ele não pode criar nada que seja contra a lógica dos fatos. Ele não podia criar um círculo quadrado, porque se é círculo, não é quadrado. E se Deus criasse o homem com inteligência, com emoções e com vontade, este homem certamente poderia não querer ser o que ele foi criado. Deus não é o autor do pecado, mas o homem, ele tem uma capacidade para decidir ser ou não ser o que ele gostaria de ser. O Tiago, ele escrevendo a sua epístola, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí ele vai fazer uma argumentação dizendo assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Então toda tentação não vem de Deus, vem da própria condição do ser humano. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus poderia criar o ser humano que não pecasse? Se ele criasse alguma coisa que não pudesse pecar, não seria um ser humano, não seria uma pessoa. Porque essa pessoa tem que ter vontade. E se ela tem vontade, ela pode não querer ser o que é e querer ser o que não é. Ela foi criada como pessoa, com uma vontade, e não quis aceitar a sua condição de ser humano, ela queria ser como Deus. Aí está a brecha, onde surge o pecado. É o desejo, a cobiça, a concupiscência, a vontade, ela vai e dá à luz o pecado. E o pecado produzido, gera morte. Então eu diria assim, Deus poderia criar o ser humano que não pecasse? Com certeza não seria um ser humano, seria um robô. Não teria vontade, seria algo completamente destituído da condição de pessoa. Então eu queria deixar aqui com você esta realidade. Se Deus criou o homem assim, ele poderia pecar ou não pecar. Eu gosto quando Santo Agostinho usou a argumentação de que o homem era o único ser com livre-arbítrio perfeito. Ele podia pecar e podia não pecar. Ele tinha condição de, antes do pecado, de não pecar. Mas depois do pecado, ele passou a ser escravo do pecado.
e ele só pode pecar. Por isso Jesus veio a este mundo para nos salvar desta condição e nos dar a sua vida, que é a vida que nos dá vitória sobre o pecado. Deus abençoe a sua vida e fica aqui o nosso abraço, coração para coração. E se você achar importante, olha, além de dar like, você passa isso para outras pessoas, para que eles também possam conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.